aberta para ouvir da parte do Senhor aquilo que Ele deseja nos comunicar nessa noite. Amém? Aleluia! Oh, glória a Deus! Você pode fechar seus olhos. Nós já fomos tão abençoadas com tantas coisas que já vimos, canções poderosas, conselhos extraordinários. E agora nós vamos ser ministradas, todas nós, pela palavra. E Pai, que privilégio, Senhor, é nós estarmos aqui, ouvindo, conferindo, disponibilizando o nosso coração, as nossas razões, para estarem submetidas à palavra da verdade que nós cremos. Que maravilha e que privilégio é podermos ouvir a sua voz, ouvir os seus conselhos, entendermos a relevância de quem somos, do que temos, do que podemos, desfrutar de uma unção maravilhosa nessa noite, que tem despedaçado julgos e nos impulsionado numa plataforma para o centro da tua perfeita vontade. Nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, te agradecemos quem somos, te agradecemos quem o Senhor nos tornou, e ainda a ousadia de irmos ao centro da sua perfeita vontade, para sermos de maior expressão em todas as coisas que nos confere. Amém, queridas? Graças a Deus por nós estarmos aqui. Palavras de salvação nós temos ouvido, nós temos compartilhado e visto o quão bom Deus é no nosso meio, né? Temos visto a grandeza dele entre nós, por meio de nós, através de nós, e nós vamos continuar vendo isso, amém? Eu queria falar um pouquinho sobre a importância de nós sermos mulheres, importância de nós sermos mães, né? De nós sermos jovens. Nós temos aqui um público, né, diferenciado, mas não faltará palavra, paz, poder e provisões para nós nessa noite. De diversas formas e maneiras, Deus vai alcançar nosso coração. Aleluia! Porque nós somos, eu não sei se você tem consciência disso, mas nós somos as meninas dos olhos do Senhor. Amém? E quando nós entendemos que somos as meninas dos seus olhos, nós também entendemos que Ele tem prazer em nós, que Ele tem prazer na nossa vida, que Ele tem prazer naquilo que nós fazemos, naquilo que nós somos, naquilo que nós nos disponibilizamos para realizar em seu reino. Você é a menina dos olhos do Senhor? Graças a Deus por isso. Então, se somos a menina dos olhos do Pai, e se Ele tem prazer em nossas vidas, independentemente das circunstâncias que nós pudermos estar passando, elas serão sempre momentâneas. As adversidades, elas serão momentâneas. Qualquer tipo de pressão, de angústia, de dor, de tristeza, serão momentâneas. Qualquer tipo de estresse será momentâneo. O senso de inoperatividade, se você chegou hoje aqui com o senso de inoperatividade, eu vou dizer, também será momentâneo. Porque eu sei que Deus nos estará instruindo. Certamente esse não é o lugar que nós devemos pôr os nossos pés. Esse não é o lugar que nós devemos nos posicionar. Porque Deus nos fez mulheres fortes, resilientes, corajosas. Amém? Você é essa mulher? Você está aqui independente de você ser jovem, ser mãe, ser mulher. Você é essa mulher forte. Marisete, não estou... Eu nem posso dizer que sou, porque não me sinto assim. Mas eu quero te falar que, independente de você se sentir ou não, você é essa mulher forte, resiliente. E eu quero falar, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, sobre essa palavra resiliência. Porque quando eu estava orando, foi essa palavra que soou no meu espírito, saltou no meu coração. E a gente vai entender um pouquinho. Nós vamos tocar nas mais vertentes áreas hoje à noite aqui, mas vamos começar por essa, porque vai atingir todo mundo. Amém? O que é resiliência? Talvez você não saiba o que é resiliência, e é preciso saber, porque Deus te fez assim, resiliente.
com força, com capacidade de superação. Resiliência é a capacidade de retornar à forma original, de utilizar a força interior para superar fatos momentâneos e vencê-los. Aleluia! A pessoa resiliente, ela se recusa a ficar improdutiva. Ela se recusa a ficar num lugar de sofrimento. Ela tem a capacidade de se reinventar e de se redefinir. Então, você chegou hoje aqui, boa noite a vocês que estão também nos assistindo, que estão em casa. Vocês chegaram aqui e estão lá para saber que vocês têm da parte do Senhor, né, a força de se reinventar, a força de se redefinir. Porque isso é importante, porque a resiliência, ela apoia, ela reage, ela apoia, não é, a força que existe na palavra. Quando nós pegamos a força da palavra, quando nós rejeitamos o complexo de inferioridade, quando nós rejeitamos a tristeza, a depressão ou qualquer outro tipo de pressão, nós estamos sendo apoiadas por essa resiliência que já existe dentro do nosso coração. A mulher resiliente, estamos falando de mulheres, então vamos falar no feminino. A mulher resiliente, ela é aquela que adota posições contrárias às situações das quais elas estão vivendo. A mulher resiliente, ela vai para uma plataforma, não é? E ela é empurrada nesta plataforma somente olhando para aquilo que há dentro dela. Porque a mulher que é resiliente, ela funciona de dentro para fora, e ela fica nessa plataforma de lançamento. E se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver Davi, José, Jó, Esté, Moisés, Abraão, todos esses e muitos mais, Ruth. Nós vamos ver que essas pessoas, elas foram resilientes, elas foram empurradas para frente, porque uma das coisas que a resiliência faz é te lançar para frente. Aleluia! É te empurrar para frente, é te voltar para o estado original do qual você foi criado. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Filipenses 4:2. Eu vou ler para vocês na versão A Mensagem. Tá certo? Diz assim: já aprendi a estar contente, a despeito das circunstâncias. Fico satisfeito com muito ou com pouco. Encontrei a receita para estar alegre, com fome ou alimentado, com as mãos cheias ou com elas vazias. Onde eu estiver e com o que tiver, posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que eu sou. Olha que texto extraordinário. O apóstolo Paulo era um homem que ele sabia da força que havia, ele sabia do poder da resiliência, ele sabia, porque a Bíblia diz que ele aprendeu a estar contente, independente de qualquer coisa, independente das posições, independente dos ventos contrários, né? Ele aprendeu a funcionar bem. E eu vim hoje aqui dizer a você que independente de qualquer adversidade, se você olhar para dentro de você, você também vai aprender a funcionar bem. Se você olhar para o poder que alarga a sua visão, se você olhar para o poder que produz amadurecimento, chamado alegria, se você entender essa plataforma de uma maneira extraordinária, você também vai correr a sua carreira entendendo e aprendendo e vencendo todas as coisas. Eu não sei se isso traz para você algum motivo de alegria, já que vamos falar aqui nesse texto sobre alegria, porque, irmãs, quando nós pensamos que nós nascemos com o poder de superar qualquer coisa, nada se torna limitador para nós. Em qualquer situação espiritual, emocional, física, financeira, de enfermidade, de qualquer notícia má, qualquer situação que venha
em nós, sobre nós, por perto de nós, nós temos o poder de vencê-las. Nós temos o poder de superá-las. Nós somos mulheres cheias de superações. Nós não ficamos travadas, imobilizadas com as notícias, com as más notícias. Nós reagimos às más notícias, entendendo o poder da resiliência que há dentro de nós. Aleluia! Quando nós entendemos, queridas, que nós nascemos com elasticidade, que nós nascemos com flexibilidade, que nós nascemos com favorabilidade, nós não ficamos imobilizadas com as situações que o sistema do mundo nos apresenta. Amém? Se você entrou aqui hoje imobilizada com o sistema do mundo, eu quero dizer que a sua marca é vencer. Eu quero dizer que a sua marca é superar. Eu quero dizer que você pode ir além, porque você pode ser flexível. Você pode dançar com os ventos, como as árvores fazem, aprendendo a estar contente. Uma grande árvore que tem raízes bem estruturadas, os ventos vêm sobre elas, mas elas se movem. Elas dançam, elas aprendem que aquela situação é melhor dançar com ela, é melhor estar alegre com ela, é melhor superar a ela, e no fim o vento passa e ela fica firme, porque o vento sempre passa. Aleluia! E você se torna a mulher firme, a mulher alegre, que encontrou a receita para tudo. Onde você encontra a receita para a alegria de superar as situações difíceis? Onde nós podemos encontrar essa receita? O apóstolo Paulo diz que ele encontrou a receita aqui na Bíblia Sagrada. Nas palavras, nas santas escrituras, estão lá as receitas que nós podemos encontrar para assumir a nossa missão, para assumir a nossa posição, para assumir o nosso lugar de mulher bem-sucedida, de mulher realizada, mais do que feliz. Aleluia! Oh, glória a Deus! E eu te digo que quando Jesus, lá em Lucas 22, 42, não vai precisar ir lá, mas foi exatamente nesse texto que Jesus decidiu abraçar o seu propósito de vida, quando ele disse: não faça segundo a minha vontade, mas faça-se segundo a sua vontade. Ele abraçou sua missão, ele abraçou a sua razão de vida, ele abraçou o seu propósito, e por causa disso, a alegria chegou. Ele teve aquela tristeza momentânea, aquela dor momentânea, ele suou até sangue da pressão que foi tão alta, mas quando ele assumiu aquela posição, quando a pressão chega, querida, que você assume a posição, a alegria se instala. Quando a pressão é alta, que você assume aquilo que você foi chamado, a missão pela qual você foi comissionado, vem com isso algumas coisas, realizações, alegria, graça, favor, flexibilidade. Oh, glória a Deus! E isso tanto é para nós mamães nesse dia, para lhe honrar, quanto para nós mulheres que estamos aqui. Somos elásticas. Diga isso: somos elásticas. Somos flexíveis. Diga isso: sou cheia do favor divino. Por isso que eu venço tudo. Eu venço sempre. A pressão não consegue ficar, a instabilidade também não, as circunstâncias também não, as adversidades também não, porque quando elas encontram a força que nós temos e quem somos, elas recuam, elas fogem. Aleluia! E eu estou vendo que nós estamos todos em um mesmo contexto, desde os conselhos, desde as músicas, até tudo que vai acontecer aqui. Oh, glória a Deus! Jesus disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a sua. Talvez a adversidade, talvez a circunstância, ou a pressão, ou o estresse, ou seja lá o que for, esteja insistindo em ficar em sua vida, porque você também está insistindo em fazer a sua própria vontade. Mas se você, que tal, relaxar na sua vontade e se submeter à vontade dele, e quando você se submete à vontade dele, o lugar da bênção é reconhecido, o poder é liberado e você vence qualquer outra coisa.
Amém? Então não insista em fazer a sua vontade. Nós mães, nós mulheres, nós somos favorecidas. Foi dito aqui que nós somos agraciadas, nós somos abençoadas, nós somos muito importantes. Se nós entendermos o grau de importância que nós temos na sociedade em que nós vivemos, o quanto nós podemos influenciar, o quanto nós podemos mudar um quadro, uma atmosfera, nós não ficaríamos olhando para fora, nós olharíamos para dentro e nós imaginaríamos, agarraríamos o poder de Deus, o potencial de Deus que nós temos. Não existe ninguém como mulher. Homem é bom demais da conta. Eu tenho 3 na minha vida. Glória a Deus por isso. Mas olha, eu vou te dizer, é tão bom ser mulher. É tão extraordinário ser mulher. É tão louvável ser mulher. Eu não posso ir, não posso voltar, não cremos nessa doutrina, mas se pudesse, eu escolheria voltar mulher. Mas como eu não fui para voltar, eu estou, então eu sou feliz com o que sou. Amém? Produzindo da maneira que nós podemos produzir. Então você é cheia de resiliência, poder para superação de todas as coisas que possa imaginar. Amém? Mas hoje é celebração das mães, nós já vimos tantas coisas aqui, né? Que lindo esse quadro das crianças cantando, as crianças que superaram muitas coisas para estarem tocando. Que maravilha, que lição para nós, não é? E como mães, Deus nos confiou uma missão. Como mães, querida, nós temos a custódia do nosso lar. Diga, a custódia do nosso lar. Nós não vamos abrir mão, porque não podemos abrir mão. Custódia, se você não sabe o que é, significa escolta, proteção, vigilância. Então Deus nos confiou a maternidade. Que honra e que privilégio. As mamães que estão aqui conferem que é isso. É uma honra enorme a maternidade. Todas as pessoas que passam pela maternidade, elas encontram mais razões ainda para irem mais distante. Porque a maternidade é extraordinária. Quando é neném, você está ali por eles, né? Quando cresce, você continua. Quando se tornam adultos, você continua. Uma vez, eu deixei Tiago na escola, muito pequeno ainda. E nós nos beijávamos, deixamos os 3. E sempre nos beijávamos a nos despedir. Beijava um, beijava o outro, beijava o outro. E uma amiguinha disse assim, nossa, a sua mãe lhe beija. E teve aquele bate-papo dessa natureza, né? E quando ele chegou em casa, contando, eu disse, vou lhe beijar agora. Com 10 eu lhe beijo, com 12 eu lhe beijo, com 15 eu lhe beijo. Quando você casar, eu lhe beijo. Você for pai, eu ainda lhe beijo, porque eu não tenho ex-filho. Aleluia. E o amor não está condicionado a eles a ser dado enquanto eles são criança ou adolescentes. É uma vida toda. E que prazer é tê-los para beijá-los. Que prazer é tê-los para cumprir com a minha missão, com a nossa missão. A Bíblia diz que nós temos uma escolta a fazer e que nós precisamos estar em estado de vigilância em nossos lares, com os nossos filhos, com os nossos esposos, com a nossa família. Eu queria entrar agora especificamente para as mães e eu quero ler lá em 2 Timóteo 1:5. Na Bíblia também há mensagem. 2 Timóteo. Eu queria falar para vocês de uma mulher chamada Eunice. Paulo relata nesse texto a lembrança que teve dessa mulher, de integridade da sua fé, uma fé rica e que foi transmitida por sua avó, Lóide, por sua mãe, Eunice, até que encontrou você, Timóteo. Olha só que maravilha. Então ele diz que essa fé era uma fé não fingida, era uma fé de resultados, passada de uma geração para outra geração. E essa também é uma das nossas missões como mãe. Faz parte da nossa escolta, faz parte da nossa proteção à nossa família, aos nossos filhos. Eunice, ela era uma mãe
que compreendeu que o ser era mais importante que o ter. Aleluia. E que o ser vinha antes do ensinar. Primeiro ela é, depois ela faz. A mãe é assim. Eunice, essa mãe, ela era assim. Primeiro ela é e depois ela faz. Primeiro ela demonstra e depois ela ensina. E enquanto ensina, testemunha e transmite. Porque nós fazemos transposições contínuas. Desde os nossos filhos pequenos até o dia de hoje. Eu, quando beijo meu filho, eu transmito alguma coisa. Eu simplesmente não beijo meu filho, eu simplesmente não abraço os meus filhos, os meus netos. Temos 3 filhos, 4 netos. Quando eu vejo os meninos que eu abraço, eu transmito algo. Quando eu toco, eu transmito algo. Quando eu abraço assim, bem apertado, eu falo algo, eu libero algo. Aleluia. Por quê? Porque faz parte da minha missão. Faz parte da sua missão. Sabe, essa mulher, Eunice, ela tinha um marido pagão. Ela tinha um marido ímpio. Mas sabe que isso não foi o impedimento para que o seu lar fosse um lar abençoado? Isso não foi o impedimento. Ela teve um marido ímpio, mas produziu um filho pastor. Aleluia, vou dizer alto de novo. Ela teve um marido ímpio, pagão, mas isso não foi impedimento para que ela produzisse um filho segundo o coração de Deus, um pastor. Às vezes nós estamos com muitas desculpas, porque é conveniente. As desculpas são convenientes. E muitas vezes nós nos agarramos a ela. Mas Deuteronômio 6, de 1 a 9, diz que a educação cristã começa no lar. Primeiro os pais amam. Oh, aleluia. E depois eles transmitem isso aos seus filhos. Muitas vezes me perguntavam assim: o que você faz para os meninos gostarem de ir à igreja? E eu dizia, eu ensino eles a amarem a Deus. Se eles amarem a Deus, eles não vão ter repulsa por irem à igreja. E aqui bate bem com esse texto. Primeiro os pais amam. E amar a Deus não é somente dizer eu te amo, mas é estar comprometido em aliança, é estar comprometido em submissão, é estar comprometido com Deus nas razões de Deus. E quando nós fazemos isso, os nossos filhos fazem isso tranquilamente. Eu li um livro uma certa vez que tinha um cientista chamado Albert Schweitzer, mais ou menos assim. Mas ele disse assim, que o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única forma eficaz. O exemplo não é a única forma de ensinar, mas é a única forma eficaz. Então eu queria fazer um desafio a você, mães, aqui já foi dito isso inclusive, a nós sermos mães de exemplos. Porque quando nós somos aquele exemplo, não a perfeição, mas o caminho para a maturidade, nós passamos muitas coisas interessantes. E quando eu estava pensando sobre ser um espelho, sobre ser uma mãe exemplar, me veio a figura do espelho propriamente dita. E aí eu pude enxergar algumas coisas que vai trazer para nós alguma instrução, certamente. O espelho, ele é mudo. Ele não fala, mas ele demonstra. Ele não grita aos ouvidos, mas ele apela aos olhos. Ele não fala, mas ele ouve. O espelho, ele deve ser limpo, porque um espelho sujo embaça a visão. Então nós precisamos saber, queridas, o que é que nós queremos para a nossa família. A Bíblia diz com relação à oferta, que nós precisamos ofertar, mas não só ofertar, querer ofertar é importante. Nós precisamos saber o que é que nós queremos para a nossa família. O que é que nós queremos para os nossos filhos.
Em cima daquilo que nós queremos, nós vamos fazer uma construção. Em cima daquilo que nós queremos, nós vamos fazer um investimento. Aleluia. É muito importante saber o que é que você quer. O que é que eu quero para a minha família? Com base no que eu quero para a minha família, eu escolto a minha família. Com base no que eu quero para a minha família, eu protejo a minha família. Com base no que eu quero para a minha família, eu sou vigilante, atenta, antenada sobre todas as coisas. O espelho, ele deve ser plano, porque um espelho côncavo ou convexo distorce a imagem, e o plano é capaz de refletir regularmente a luz. Eu estou falando de você, mulher, como espelho. Você deve ser esse espelho que nós estamos falando aqui. O espelho deve ter luz. Sem luz podemos ter olhos, mas nós não enxergamos. E quantas vezes os nossos filhos estão ali? A irmã falou sobre as emoções. Quantas vezes nós não discernimos as necessidades deles, porque nós não estamos sensíveis, porque nós não estamos nessa posição de espelho. Aleluia. Eu lembro que não dá para falar para mulheres sem dizer que precisamos que as mulheres sejam mulheres da palavra. Porque mulheres da palavra são cheias do Espírito e cheias da palavra. Mulheres investem na palavra, mães investem na palavra para educar os seus filhos mediante o que está escrito. Eu lembro que nós nos mudamos daqui, fazíamos parte da diretoria daqui do ministério, e o Senhor nos propôs ir para João Pessoa, e o padrão de vida daqui era um, e o padrão de vida de João Pessoa era outro. No entanto, há muito tempo já isso, mas mesmo assim tinha muita diferença. E nós pagávamos a escola dos 3 meninos nas melhores escolas aqui de Campina Grande, e o Senhor disse para nós: vocês vão mudar, vocês podem sofrer o dano, as crianças não. E nós mudamos, e eu orando, eu disse: Senhor, onde eu posso colocar os meninos para estudar? E o Senhor disse: na melhor escola de João Pessoa. Chamava-se o GEL na época. E a Mauri veio trabalhar em Campina Grande, e eu fiquei aqueles 2 dias, 3 dias, gerando aquela conversa no Espírito. Gere as conversas no Espírito. Gerem as possibilidades no Espírito. Gerem a educação de seus filhos no Espírito. Gerem todas as coisas no Espírito, irmãos. É onde começa tudo. E eu comecei a gerar aquela conversa e tudo. Chegou o dia, eu fui orando em línguas. Eram 5 quarteirões da minha casa. E eu fui orando lá, e eu disse para o diretor, ele me recebeu, eu disse: olha, eu queria, estou de mudança, nós fomos transferidos para aqui, queria colocar os meninos na escola, mas eu queria saber que tipo de abatimento o senhor fornece, porque são 3 crianças. E ele disse algumas coisas lá, e eu disse, lá no meio da conversa, eu disse: porque eu só tenho uma missão a fazer com os meus filhos. E essa missão tem 2 vertentes. E nessas 2 vertentes eu estou caminhando. Eu produzo para eles uma educação espiritual. Eu produzo para eles uma educação natural. Isso é a maior herança que os meus filhos podem ter. Com base nisso, eles vão construir coisas grandes. Com base nisso, eles vão voar alto demais. Mas eu só posso transmitir para eles uma educação espiritual e uma educação natural. Ele disse: senhora, a senhora vai embora, amanhã a senhora volta, eu te ligo no dia de voltar. No dia seguinte ele me ligou, no final da tarde, ele disse: a senhora pode vir aqui? Eu fui lá novamente, e ele disse: olha, nossa conversa mudou completamente, por causa de uma frase que você usou. Eu já ia te propor o que eu propus, eu já ia te propor o que eu proponho para todo mundo. Mas diante daquilo que você me falou, eu não poderia propor para você o que propõe para todo mundo. Ei, você não é todo mundo. Existe a graça, o favor de Deus, que move o coração das pessoas. E sabe o que ele disse para mim? Quando você me falou que a herança que você queria dar aos seus filhos era uma educação espiritual e uma educação natural, nunca ninguém diante de mim nessa escola disse isso. E eu disse: olha, a educação espiritual, eles são muito bem orientados, nós cremos na palavra de Deus. Aí aproveitei
a destra, falei o que era preciso, mas eu não vou largar a educação natural e vou te prometer que eles trarão honra para a escola. Aí ele disse, olha, Tiago é o mais velho, vai pagar a metade até entrar na universidade. Diogo é o mais novo, vai pagar a metade até entrar na universidade. E eu tinha 8 anos de idade. Rafaela é a do meu, vai estudar de graça até entrar na universidade. Então eu tive o favor na educação dos meus filhos, porque eu ousei construir e gerar no espírito aquilo que eles precisavam. Aleluia, eu não tive vergonha de dizer o que eu cria. E eles, eu fui abençoado, os meninos foram abençoados. E eu vou te dizer, Tiago tirou 2º lugar no vestibular de engenharia. Foi o primeiro vestibular que ele fez. Para mim, Tiago tirou o 1º lugar. Por quê? Porque Tiago era calouro e o 1º lugar foi de um professor. Então, no reino do Espírito, meu filho tirou o 1º lugar. Estava lá o destaque na escola, de 2º lugar. Rafaela tirou o 6º lugar na graduação dela. Diogo passou em 4 universidades, ficou lá destacado. Agora, todos os anos eu ia lá, levava um livro, uma camisa, ministrava para ele a minha gratidão, orava com ele e vinha embora. Favor até entrarem na universidade. Diga, favor até entrarem na universidade. Amém, irmãos? Você está em custódia dos seus filhos. Não é o mundo que dita o que vai acontecer com sua família. Não é o sistema do mundo que estabelece o quanto você ganha. Não, você pode viver de forma ilimitada. Você pode viver de forma esticada, da maneira que Deus deseja que você viva. Basta que você esteja em escolta da sua família, em proteção da sua família. Amém? Sabe por quê? Aqui também foi dito, parece que nós estávamos combinando as nossas ministrações. Aqui também foi dito que o mundo ensina. As escolas ensinam, a mídia ensina. Tem vários professores aí fora, mas eu vou te dizer, não há melhor ensino. Tem vários mestres aí trazendo atmosferas, influências distintas, mas nós temos que estar como mestres à frente disso. Você, mulher, é mestre na sua casa com os seus filhos. Seu marido é mestre na casa com os seus filhos. E você pode dizer para mim, mas meu marido ainda não é crente. Beleza, o pai de Timóteo também não. E Eunice não ficou parada, não ficou limitada, porque o homem era pagão, porque o homem era ímpio. Ela se lançou e ela protegeu, ela escoltou aquela família de maneira tal que ela produziu pelo Espírito, na palavra, o que ela desejava para a vida de Timóteo. Aleluia. Sabe, queridos, e eu entendo que pais têm muitos sonhos. Pais têm muitos sonhos com relação aos seus filhos. Querem que eles sejam bem-sucedidos, querem que eles tenham família bem-sucedida, querem que eles façam uma graduação bem-sucedida, que eles tenham trabalhos bem-sucedidos, sejam profissionais bem-sucedidos. Mas tudo isso é em vão se eles não ministrarem para eles o maior sucesso, que é a vida eterna, que é a salvação. Se eles tiverem vida eterna, salvação, conhecimento da palavra, eles têm sucesso nas profissões. Eles têm sucesso nas suas vidas. Amém. É um sonho legítimo você querer o melhor para o seu filho. Obviamente que é. Mas é um senso de burrice não ensinar para ele as sagradas escrituras, as sagradas letras. Sabe, eu olho para Timóteo e não vejo Timóteo um analfabeto na Bíblia. Tem muita gente graduado e analfabeto na palavra. Eu não queria isso para os meus filhos. Por isso que eu disse para você, mãe, o que você quer para os seus filhos? Porque naquilo que você quer, naquilo que você tem disposição, naquilo que você tem visão, você investe sobre isso. E você vai para cima, porque é isso que você quer. Timóteo, ele soube que as sagradas escrituras era ouro depurado. E a minha pergunta é, o que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Será que eles sabem que a palavra é mais doce do que o mel? Será que eles sabem que eles podem manipular você para que você saia da palavra? Ou eles sabem que você é uma fortaleza na palavra e dali você não abre mão? Aleluia. Lá em casa, eu sou a mãe de hoje pregando, vou falar um pouco deles também.
Lá em casa, todos eles sabiam que o resultado de tudo que eles falassem conosco era a palavra. Todos os argumentos, todas as coisas que eles vinham conversar, todo o resultado dava na palavra. Nós jogávamos, nós brincávamos com os nossos filhos, até hoje fazemos isso, com os netos. Mas tudo dava uma lição na palavra. Tudo dava uma avaliação pela palavra. E eles sentiam o prazer de ouvir. Sabe, muito cedo o Senhor falou comigo, ensina os teus filhos que nem é só de pão que vocês vivem, mas de toda a palavra que sai da minha boca. Aleluia. De toda a palavra que sai da minha boca. Aleluia. Ana colocou a vida do seu filho nas mãos do Senhor e o consagrou. Custódia da palavra. Custódia no seu lar. Joquebede criou um plano de fé para salvá-la, estrategista. Deus está chamando você, mãe, para ser estrategista no seu lar. Deus está chamando você, mãe, para criar planos de fé com os seus filhos. Amém? Para que eles vençam juntamente com você. A sunamita não poupou esforços, andou 24 quilômetros de jumenta em terra batida, para ir buscar a salvação do filho que foi prometido, anunciado, gerado, depois morto e depois ressuscitado. Quais são os esforços que nós estamos fazendo? Sabe, amados, essa mulher é extraordinária, porque ela disse ao marido, fica aí, não se preocupe, com o filho morto. Disse ao outro que cruzou o caminho dela, tudo está bem. Imagine o conflito na cabeça dessa senhora. Mas ela estava em custódia do filho, em proteção, em escolta da sua família. Aleluia. Quando ela encontrou Eliseu, ela encontrou angústia. Quando ela encontrou Eliseu, ela estava angustiada, mas ela estava cheia de fé. Nós podemos ter momentos de angústia, mas a nossa fé não pode perder as forças. Sabe de uma coisa? Essa mulher, quando disse tudo bem, a resiliência dela foi retomada. E a força voltou para o original. Eu lembro que quando nós estávamos, eu vou falar isso bem rápido, para nós encerrarmos, mas Tiago me ligou de Campo Grande e disse assim, maninha, eu já estou embarcando. A senhora me pega no aeroporto, a gente tinha combinado de eu pegá-lo no aeroporto. Marginal Tietê é bastante larga, lenta com o trânsito, e o aeroporto ficava 1h30 da minha casa, então eu saí. Quando eu estava no início da Marginal, o telefone toca, ele disse, maninha, nós não embarcamos ainda. Foi o que houve? A porta do avião não fechou, voltou. O avião voltou. Aí já me deu aquela angústia, assim. Meu peito ficou apertado. E eu disse, não, meu filho, vai dar tudo certo. Comecei a orar em línguas. Aí o meu percurso já foi ficando diferenciado, porque eu comecei a perceber que eu precisava gerar coisas no espírito. Enfim, no resumo, ele me ligou 4 vezes, que o avião tentava ir e voltava, porque a porta não conseguia ser fechada. E aí, na 4ª vez, ele disse, a senhora está onde? Eu disse o local que eu estava, eu já estava bem adiantada no percurso. Ele disse assim, eles já saíram algumas pessoas da aeronave. Eu disse, Tiago, você está seguro que precisa voar nesse avião? Se você não estiver seguro, meu filho, não voe. Ele disse, não, estou seguro, está tudo em paz. Eu disse, então, estamos juntos. Mas a direção que veio no meu coração foi que eu não podia perder Tiago de vista um só minuto. Um só segundo eu não podia deixar de agir no reino espiritual. E eu fui intrépida, eu fechei os vidros, eu orei com intensidade. Sabe, mãe, você precisa orar com intensidade pelos seus filhos. Se eu não, eu posso te dizer, eu tinha sensação de morte naquele dia. O diabo se levantou para ceifar meu filho.
E sabe de uma coisa, eu fui feroz naquele dia, mas eu fui com tudo assim. Eu não estava vendo nada, só rápido e veloz. Só que eu cheguei no aeroporto muito antes, porque quando eu cheguei, ele disse assim, vai decolar agora. E aí eu olhei um canto para eu me ajoelhar naquele aeroporto. Todo mundo, fluxo grande, vai e vem. Mas eu encontrei um canto. E eu me ajoelhei naquele lugar, fiquei assim. Assim, ó. E eu fiquei nessa posição, minha querida, até Tiago chegar. Eu orei, o povo passava, eu sabia que eu estava sendo ridicularizada, eu sabia que eu estava sendo motivo de chacota, as pessoas filmaram, depois, muito tempo depois, eu vi esse filme na internet, essa mulher é doida, ó, e eu fazia, e era alto, e um vinha, passava, fazia, eu percebia, mas eu não fui intimidada, porque a vida do meu filho era mais valiosa do que qualquer reputação. Porque eu sabia dentro de mim que eu precisava fazer aquilo. Eu sabia dentro de mim que a vida de Tiago estava nas minhas mãos. Porque eu vou te dizer, eles podem ter 100 anos, 20 anos, 30 anos, os anos que forem. Você conhece no olhar quando está bem, você conhece de qualquer forma. Eu quando falo com qualquer um dos três, eu sei se eles estão bem, se eles estão a pique, se eles estão a 1000, eu sei. Aleluia, saiu daqui. O diabo não vai levar. Né? Nós conhecemos, sabemos que precisamos atuar. E eu fiquei ali, irmãs, quando o telefone estava assim perto de mim, fez tim, eu posei. Glória a Deus, meu filho posou. Glória a Deus, o diabo não tomou. Glória a Deus, não morreu. Aleluia. Mas eu falei assim, do jeito que estou falando para vocês agora. E aconteceu que saiu todo mundo dentro desse aeroporto. E Tiago não saía. E a mala dele rodava, porque é uma mala azul, então a gente conhece que é a dele. Rodava. E eu disse assim, meu Deus, se ele aterrissou, a mala está ali, mas o Tiago não sai de dentro. Aí eu fui lá no moço, eu disse, moço, meu filho está aí dentro. Eu preciso ver meu filho. Então a senhora vai ver. Eu disse, olha, o senhor não entende de nada, não sabe de nada, o que aconteceu. Eu preciso ver meu filho agora. Ele disse, a senhora está assim, desesperada? Eu digo, estou. Quando eu fui, ele disse, entre. Quando eu fui entrando, Tiago ia saindo. Mas eu agarrei Tiago. Eu chorei, porque eu vi que o diabo não podia vencer uma mulher fervorosa no espírito. O diabo não pode vencer você, querida, se você estiver na escolta da palavra. Você pegar a palavra, na verdade, e fazer dela a sua escolta, a sua proteção, o seu favor. Amém? Aleluia. E eu fui naquele dia para casa, mas eu ria com ele dirigindo, eu ria, eu pegava nele, eu abraçava, eu beijava meu filho, porque é meu filho. Aleluia. E eu sabia que o diabo queria matá-lo. Então, irmãs, mães queridas e amigas, se vocês não forem resilientes, se não forem proativas, se vocês não observarem por dentro muito mais a nota de dentro do que a de fora, coisas vão acontecer. Mas você pode mudar toda a circunstância, porque a circunstância é momentânea. Qual é o sofrimento que você está passando? Qual é a adversidade? Ei, você tem o poder de superação. Ei, você tem o poder de superação. Você tem o poder de superação. Aleluia. Eu queria que as mães ficassem de pé nessa hora. Todas as mães. Pode vir. Aleluia. Queria orar pelas mães. Queria que você não desistisse dos seus filhos. Queria que você não desistisse das propostas, dos sonhos, das coisas que Deus tem colocado no seu coração. Queria que você não ficasse imobilizada, intimidada por nada, mas que você vencesse pela palavra do seu poder. Eu só quero lembrar, eu sei que aquilo que eu recebi através da vida da Marisete, nessa história, Deus tem algo para liberar sobre você. Em 2016, eu ouvi Marisete contando essa história na conferência de ministros no Sudeste. E eu já estava grávida do Samuel. E eu estava sentindo muita dor nos ovários. E eu nem sabia ainda que estava grávida.
E eu sentindo dor. E eu falei, gente, eu tô grávida, mas esse negócio tá escrito. Você sabe quando tá grávida, não é? Então eu sabia, falei, gente, eu já tô grávida. Mas ainda não tinha essa confirmação. E eu sentindo uma dor, como se eu tivesse ovulado e essa dor não passava. E eu ouvi esse testemunho. E eu falei, eu peguei. Falei assim, os meus filhos, eles serão bem gerados, eles serão fortes, eles vão viver para contar os feitos do Senhor. E sabe, Marisete orou, né, naquele dia, e eu recebi algo que até hoje está comigo. Né? Os meus filhos serão ensinados do Senhor, serão protegidos e guardados, porque eu sou uma mulher resiliente, cheia da palavra e do Espírito. Mas esse papel de mãe, às vezes a gente vai sair da casinha, às vezes a gente vai parecer um pouco doida, sabia disso? Mas sabe, querido, tem momentos que o seu filho, Garcia já era grande nesse momento, mas mãe é mãe. Mas eu vou dizer para você, vão ter momentos que alertas vão subir no teu coração. E teu filho ou tua filha vai até olhar para você e falar assim, nem precisava de tudo isso, né? Mas Deus usa você para guardar a vida do seu filho. E eu sei, né, aquilo que foi liberado sobre mim. E eu sei aquilo que vai ser liberado sobre você. Eu nem ia subir, a gente já está um pouquinho avançada no nosso horário. Mas eu precisava gerar expectativa no seu coração. Porque tem algo para ser liberado da parte do Senhor. Deus tem tentado contra as vidas das mães e dos filhos, né? Eu ainda vou contar para vocês, eu quase morri no meu parto da Ana Júlia. Mas eu digo para você, o diabo tem se levantado, mas a palavra e o Espírito, ela nos coloca no lugar certo, preservando a nossa vida e preservando a filha dos nossos filhos. Amém? Então você está pronta para o fogo? Aleluia. Aleluia. Oh, então, levanta suas mãos, mães. Eu quero dizer que se os seus filhos estiverem perto ou longe, se estiverem dentro ou fora, se eles têm te trazido angústia, não fique nesse lugar. Mude todas as coisas. Você tem a palavra, você tem o Espírito. Não acha que as coisas acontecem ocasionalmente. Obrigada, Pai, por cada mãe que está nesse lugar. Obrigada pela maternidade de cada uma delas. Obrigada por filhos voltando, por filhos entendendo, por filhos compreendendo. Obrigada por posicionamentos de orgulho caindo por terra. Obrigada, Senhor, por mães preciosas que se encontram nesse lugar. Mães cheias da palavra, cheias do Espírito, que resolvem tudo, que buscam essa força extraordinária, que não estão preocupadas com o que estão vivenciando lá fora. Mas, Pai, eu oro para que elas se apeguem a Ti e não desistam, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira. Que o Senhor aumente o campo da sua visão, que o Senhor aumente o campo da sua inspiração, que o Senhor aumente o campo em todas as esferas e que elas possam ser abençoadas em nome de Jesus Cristo. Obrigada por vocês verem suas famílias de maneira diferente a partir de hoje. Obrigada por vocês enxergarem seus filhos diferentes a partir de hoje. E por vocês amarem irrestritamente. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Alguma mãe que entrou aqui que não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e hoje deseja